Olá pessoal, eu sou o professor Fernando e essa aula trata de arredondamento de números e sistema internacional de medidas. Entendemos por arredondamento de números como sendo o procedimento usado para reduzir a quantidade de algarismos existentes após a vírgula. Mas antes de entendermos como proceder o arredondamento de números, vamos considerar a diferença entre o número inteiro e o número fracionário. No caso do número inteiro, temos uma, duas, três ou mais unidades sem nenhum componente fracionário, ou seja, os números são inteiros. No caso dos números fracionários, temos uma parte inteira, que se refere às unidades inteiras correspondentes aos números inteiros, mais uma porção fracionária, que pode ter até infinitos números. Digamos, então, que o nosso interesse em um determinado procedimento de laboratório, uma pesagem ou qualquer outra determinação, seja apenas na segunda casa após a vírgula, ou seja, nos centésimos. Então, como proceder para retirarmos o 5, o 0 e o 7 neste exemplo? Ou, digamos então, que o interesse seja na casa dos décimos. Como deveríamos proceder para retirarmos o 2, o 5, o 0 e o 7, ou outros algarismos que pudessem existir nesse número? Devemos simplesmente apagar os números que não nos interessam? Não. Temos que seguir algumas regras. E essas regras são relatadas na resolução 886/66 do IBGE e bem tratadas no livro Estatística Fácil de Crespo, edição 2002. Pessoal, aí nós seguimos algumas regras para o arredondamento de números. Então, o que nós devemos considerar? O algarismo a ser retirado, ele pode pertencer a três conjuntos. Se ele for menor do que 5, ou seja, se ele assumir os valores de 0, 1, 2, 3 ou 4. Se ele for igual a 5, ou se ele for maior do que 5. Nesse caso, ele assumiria os valores de 6, 7, 8 ou 9. Cada conjunto, pessoal, vai exigir um conjunto diferente de regras. E essas regras podem ser analisadas da seguinte forma. Imaginem um exemplo onde eu coloco aqui 53,24. Quero retirar o algarismo 4. Bom, então o que nós analisamos? O 4, que vai ser o algarismo a ser retirado, ele pertence ao conjunto dos números menores do que 5. Portanto, o que eu devo fazer? Nesse caso, o último algarismo a permanecer ficará inalterado. Ou seja, se nós tivermos interesse no dígito que corresponde à casa dos décimos, esse dígito ficará inalterado, como vocês podem ver aqui. 2 continua 2. E o 4 some. O 4 daqui desaparece nesse caso. Portanto, o resultado final corresponde a 53,2, que é o número arredondado para 53,24, vírgula, né? Porque no nosso sistema nós utilizamos a vírgula e não ponto. No caso do algarismo a ser retirado pertencer ao conjunto dos números maiores do que 5, ou seja, se ele for, novamente falando, 6, 7, 8 ou 9, a regrinha vai ser um pouquinho diferente, porque vamos considerar nesse caso aqui os números 25,08 e 53,99. Em ambos os casos, nós vamos considerar que nós queremos manter o dígito correspondente aos décimos. Ou seja, nesse caso aqui de cima, 25,08, estamos interessados em manter o 0 e nesse caso de baixo em manter o 9. Portanto, os números que sairão serão, primeiro, 8 no exemplo de cima e o 9 no exemplo de baixo.
Em ambos os casos, o 8 e o 9 pertencem ao conjunto dos números maiores do que 5. Portanto, a regra diz que aumenta-se uma unidade no algarismo a permanecer. Sendo assim, 25,08 passa para 25,1 e 53,99 passa para 54. Nesse caso, aumentamos uma unidade neste 9, que fica na casa dos décimos, consequentemente, o número passou para 54,0. Mas, se o número a ser retirado for igual a 5, temos que considerar algumas situações diferentes. Por quê? Se o 5, que é o algarismo a ser retirado, for seguido de um número diferente de zero em qualquer casa, teremos um comportamento específico. Vamos considerar esses 3 exemplos. Olhem bem para cá. O 5 é o algarismo a ser retirado no primeiro caso. 5 é o algarismo também a ser retirado no segundo e no terceiro caso. Em ambos os casos, o 5, o algarismo a ser retirado, é seguido de 2, 0, 1, 0, 0, 2. Em todos os casos, nós estamos preenchendo essa regrinha que diz: se o 5 for o algarismo a ser retirado e ele for seguido de um número diferente de zero em qualquer casa, daí o que acontece nesse caso aqui? Aumenta-se uma unidade no número a permanecer, ou seja, 2,352 passa a ser escrito como 2,4. 25,6501 passa a ser escrito como 25,7. Estamos aumentando uma unidade no número a permanecer. E no caso de 6,25002, passamos a escrever 6,3. No entanto, pessoal, se o número 5 for o último número do numeral ou ele for seguido de zeros, temos uma regrinha específica para esses casos. Olhem bem esses exemplos. 24,75 é o último número, aquele que nós queremos retirar, número 5. 24,65, o último número também é o número 5. 4,7500. Bom, aqui não temos o 5 como sendo o último número, mas o 5 é seguido de 00. Poderia ter mais zeros aqui ainda, indicando uma precisão maior no resultado. De qualquer maneira, o fato desse algarismo 5 ser seguido de apenas números dígitos zeros, estamos preenchendo essa regrinha aqui. E o que se repete aqui embaixo, 4,6500, também preenche essa regrinha aqui. Portanto, em todos os casos, vamos proceder da seguinte forma. 5 é o último dígito. Então, o que nós faremos? Aumenta-se uma unidade se o último número a permanecer for ímpar. Pronto. Aí sim fica mais fácil entender. Por quê? 5 é o número a ser retirado, só que o número a permanecer, no caso o 7, ele é um número ímpar. Portanto, o número final passa a ser escrito como 24,8, porque nós aumentamos uma unidade no número a permanecer. Porém, no caso de baixo, temos que o 5 ele é precedido de um número par. Nesse caso, não aumentamos um dígito, porque a regra diz que um dígito é aumentado se o número a permanecer for ímpar. Nesse segundo caso aqui, o número a permanecer é par. Da mesma maneira que no primeiro exemplo, nesse caso aqui, o número que precede o 5 é ímpar. Portanto, o número final passa a ser escrito como 4,8. Da mesma maneira que no segundo caso, o número que precede o 5 é par. Portanto, ele permanece inalterado e não adicionamos unidade nenhuma. Com isso, o número final é lido como 4,6, que corresponde à aproximação de 4,6500. Ok? Espero que vocês tenham entendido essas regras, mas ainda falta um detalhe importante.
que é o seguinte: não devemos fazer arredondamentos sucessivos de um número. E o que significa isso? Imaginem que vocês tenham o numeral 17,3452 e, por qualquer motivo prático, o interesse é em manter o 4, que corresponde à precisão nos centésimos. Lembrando, pessoal, primeira casa aqui são os décimos, segunda centésimos e a terceira milésimos. Vamos considerar que nesse exemplo aqui estamos interessados em manter a casa dos centésimos no resultado final. Portanto, neste caso seguimos a seguinte regra: o 5 ele é seguido de um número diferente de zero, que é o 2. Então, aumenta-se uma unidade no número a permanecer. Qual o número? 4. Portanto, o 4 vira 5. E o resultado final dessa aproximação é 17,35. Pronto. Mas, no entanto, digamos que, por qualquer motivo prático, o interesse passa a ficar aqui, na casa dos décimos. Bom, então alguém pensaria: simples, basta arredondar esse número e chegar na casa dos décimos. Mas acontece que se nós procedêssemos desse jeito aqui, o que aconteceria? O 5 sendo o último dígito e precedido de um número ímpar, este número ímpar ganharia uma unidade a mais. Portanto, o resultado final passaria a ser 17,4. Então, vejam, fizemos um arredondamento sucessivo, mas acontece que existe uma situação que é muito mais correta. Por quê? Porque o correto é nós voltarmos à situação original, ao número inicial, para que nós possamos efetuar, sim, apenas um arredondamento. Ou seja, se o interesse mudar para a precisão de décimos, como nesse exemplo que nós vimos, deve-se voltar no valor inicial para que seja efetuado apenas um arredondamento. Com isso, vejam a diferença. Se nós fizermos apenas um arredondamento aqui, o 4, como sendo o número a ser retirado, é menor do que 5. Portanto, não acrescentamos nenhuma unidade no número a permanecer. E o 3 continua 3. Com isso, vejam, pessoal, o resultado obtido é 17,3. E se nós fizéssemos um arredondamento sucessivo, teríamos obtido 17,4. Portanto, nós não devemos fazer arredondamentos sucessivos, ok? Está dada a mensagem. Espero que vocês tenham compreendido. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre o Sistema Internacional de Unidades. Então, o que acontece, pessoal? Com o passar do tempo, muitas tecnologias foram sendo desenvolvidas e a troca de informações e tecnologias entre os países ocorreu de uma maneira muito intensa, e isso obrigou que fosse criado um sistema internacional de unidades de forma que todos os países usassem as mesmas unidades. Hoje em dia nós temos uma grande exceção e que é um certo problema para o mundo científico de uma forma geral, porque os Estados Unidos eles usam outro sistema. Por exemplo, eles não falam litro, eles falam galão. Aí eles têm sistemas de polegada, pés, jardas e outras coisas. E todas as vezes que uma unidade vai ser convertida para uma situação do país interna do país dos Estados Unidos, é necessário que seja feita uma conversão. E da mesma forma, tudo que sai de lá nessa medida é necessário que seja feita uma conversão para a Unidade Internacional de Unidades. E eles relutam imensamente e ainda não aceitaram o sistema internacional. No entanto, o sistema internacional é bastante usado e com algumas poucas exceções, ele é adotado por todos os países. O que nós temos de importante aqui? Existem algumas unidades básicas do sistema internacional que estão relacionadas a comprimento, cujo símbolo é M, M minúsculo, pessoal. Prestem bem atenção aqui. A massa no sistema internacional é o quilograma e o símbolo é kg, ambos minúsculos.
Vão prestando atenção nesse detalhe, tá? Tempo, pessoal, segundo. E o símbolo S minúsculo também. Corrente elétrica, que nós usamos de certa forma na química também, é representado pelo ampere. E o símbolo é o A maiúsculo. Aí existe uma diferença, né? Por que será que o A é maiúsculo? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? A temperatura que nós usamos também, e vocês vão ver bastante isso em química, é o Kelvin, cujo símbolo é o K, K maiúsculo. E uma outra quantidade, unidade que nós usamos bastante também na química é o mol, cujo símbolo é o próprio mol. Bom, além disso, pessoal, o que nós precisamos ver aqui? Olha só, vamos dar uma olhadinha nas unidades e os seus respectivos símbolos de uma forma geral. Então, temos comprimento, massa, tempo, corrente elétrica e assim sucessivamente. Metro, quilograma, segundo. Cada unidade tem a sua representação, pessoal. Agora, o que é importante vocês perceberem aqui? Que em alguns casos nós temos letras maiúsculas, só que em outros casos nós temos letras minúsculas, pessoal. Por que essa confusão? Na verdade, existe uma regra bem simples para que a gente possa definir quando uma unidade tem que ser representada por uma letra maiúscula e quando ela tem que ser representada por uma letra minúscula, pessoal. Só que antes disso, nós vamos detalhar um pouquinho a divisão que nós fazemos de uma certa unidade em termos de grandeza dessa unidade. Depois nós vamos falar da questão da simbologia, ok? Então vamos prestar atenção aqui um pouquinho, olha só. Quando nós temos uma unidade, nós podemos representar essa unidade em termos de seus múltiplos e em termos dos seus submúltiplos. Então vamos pegar como exemplo o grama, pessoal. Presta atenção que eu falei o grama e não a grama, né? Como costuma ser dito por aí. Então, vejam só. Digamos que eu esteja falando, multiplicando, aliás, o grama por 10. Então, eu terei um decagrama. Se eu multiplicar 1 grama por 100, eu terei um hectograma. E se eu multiplicar 1 grama por 1000, eu terei um quilograma. E assim sucessivamente. Esses são os múltiplos. Mas nós temos também os submúltiplos. Digamos que nós façamos uma divisão do grama por 10. Nós teremos decigrama. E se nós fizermos uma divisão do grama por 100, nós teremos centigramas. E se nós fizermos uma divisão do grama por 1000, nós teremos miligramas. E assim sucessivamente para todos os submúltiplos, pessoal. Então, vamos entender que o expoente negativo indica um submúltiplo, ou seja, o grama ou qualquer que seja a sua unidade foi dividida, né? E se nós tivermos expoentes positivos, nós teremos um múltiplo, significa eu tenho mais do que uma unidade, qualquer que seja a unidade que esteja sendo considerada, ok? E aí, nós vamos ver que existem também algumas unidades que não são do sistema internacional, mas elas são usadas no sistema internacional, principalmente porque elas derivam daquelas unidades anteriores. Por exemplo, nós não falamos anteriormente lá que o tempo era segundo? Sim, mas se nós tivermos 3.600 segundos, nós teremos uma hora. Se nós tivermos 60 segundos, nós teremos um minuto. Portanto, o minuto, a hora, o dia e todas essas outras unidades aqui, elas são derivadas das unidades primárias, das unidades bases do sistema internacional. E por isso elas são aceitas, porque elas são derivadas, ok? Vejam, cada unidade aqui também tem a sua representação. De novo eu levanto a questão. Existem algumas unidades que são representadas por símbolos em letra maiúscula e outras em letra minúscula. Aqui eu quero que vocês prestem atenção para a questão da milha náutica. Apesar de não ser usada no nosso dia a dia, em química de forma especial,
A milha náutica é representada por um M maiúsculo. Eu só vou chamar a atenção porque essa unidade aqui é uma exceção com relação ao que eu vou falar lá para frente da representação desses símbolos todos, ok? Então, pessoal, uma regrinha básica para determinarmos quando uma unidade é representada por um símbolo em letra maiúscula é saber que os símbolos correspondentes às unidades que tratam de nomes próprios são representados por letras maiúsculas. Por exemplo, Ampère é o nome de um físico francês, Kelvin é o título de um engenheiro irlandês, que é o Thomson. Hertz é um físico alemão, Coulomb um físico francês e Armstrong um físico sueco. Portanto, tratam de nomes próprios, pessoal. Por isso, os seus respectivos símbolos são escritos em letras maiúsculas. É simples assim. E aqui nós vemos como consequência que, em todos os outros casos, os símbolos começam com letra minúscula, ok? Sempre assim, metro, quilograma, segundo, sempre com letra minúscula. A não ser naqueles casos onde nós temos letras maiúsculas, porque o símbolo corresponde ao nome de uma pessoa. No caso do litro, pessoal, temos uma exceção, já que não existe ninguém com o nome de litro, mas a letra L maiúscula foi adotada para que não houvesse a confusão do L minúsculo com o número 1, ok? Por isso adotou-se a letra maiúscula para o litro, como sendo L maiúsculo, certo? Então, nós devemos preferencialmente usarmos a letra maiúscula L, mas a letra minúscula está correta também. E uma exceção é feita com a milha náutica, que é representada por um M maiúsculo, mas ainda não há nenhum acordo sobre como representar esta letra. Ainda não há unanimidade nessa representação. Pessoal, aqui nós vamos falar um pouquinho dos erros cometidos nas representações. Então, primeira coisa, o símbolo não é uma abreviatura da unidade, portanto, não devemos colocar ponto após a unidade, pessoal. Estão vendo aqui? Isso é uma forma errada de se escrever o símbolo de determinada unidade. Da mesma forma, pessoal, se o símbolo de segundo é S, não podemos escrever SEG, não existe isso. Metro, MTR, também não existe. Quilograma, KGR, HR, não existe, pessoal. Então prestem bem atenção. Nós cometemos esses erros aí no nosso cotidiano de uma maneira bastante intensa, sem perceber que está errado. Então prestem bem atenção, olha só. Um erro clássico aqui, pessoal. Em placas de estradas, por exemplo. Vocês veem lá, indicação, obstáculo 50 ms, 50 mts, está errado. ms não existe, o símbolo correto é m. Da mesma maneira, quilograma é kg e não kgs. E para hora, também nós temos h e não hs. Mesmo que nós tenhamos 8 horas, ou seja, mais de uma hora, né, o plural. É sempre uma representação no singular, porque isso aqui não é uma abreviatura, pessoal, é um símbolo, símbolo da unidade, ok? E aqui vale a pena prestar atenção no K da informática, pessoal. Vocês se perguntam, por que o K da informática, que representa, por exemplo, kilobyte, é uma letra maiúscula? Porque na informática este KI vale 1024, diferente do K do Sistema Internacional de quilograma, que vale 1000. Então este K aqui não é o mesmo K do Sistema Internacional, que vale 1000, mas sim, este K na informática vale 1024. Então é uma outra grafia, justamente para diferenciar. Um erro muito clássico aqui, pessoal, também, nós temos que prestar atenção, é a mistura do nome da unidade com o seu símbolo, né, com outros símbolos, né, já que aqui não é o mesmo símbolo. Então, quilômetro por hora, eu escrevo o nome de uma unidade e o símbolo da outra. Está errado. Portanto, não posso fazer essa mistura aqui. Da mesma maneira que quilômetro por hora, não existe isso. É sempre símbolo com símbolo, certo? Então,
Posso escrever quilômetro por hora. Sim, isso é correto. Os dois nomes por extenso, isso sim. Mas nunca uma mistura de nome por extenso com símbolos. E uma coisa muito importante, pessoal, é que na representação de certa unidade, nós temos que manter um espaço entre o numeral e o símbolo dessa unidade, pessoal. Isso é muito importante quando vocês vão escrever um artigo para publicação, um TCC, um trabalho, um relatório. É sempre assim, pessoal. Temos um espaço entre o símbolo e o numeral, ok? Sempre tem que ser guardado esse espaço. Da mesma forma, como quando estamos representando graus Celsius, temos um espaço entre a representação do símbolo da unidade e o numeral. Pessoal, aqui é um alerta bem interessante também. Da mesma forma que nós acabamos de falar, aqui temos o espaço, né? Logicamente aqui teria um espaço mesmo, mas vejam só, pessoal, mantemos um espaço aqui entre a representação, entre o símbolo e o número, símbolo e número separados por espaço, e o que está errado, pessoal, na hora de vocês escreverem um bilhetinho lá, todo mundo escreve 925, põe o H na frente, está errado. A forma correta, pessoal, é desse jeito. Tudo bem, coloquialmente, isso aqui é aceito. Você escreve um bilhetinho lá na carteira, no papel, sei lá onde, né? E todo mundo sabe o que significa. Mas quando isso for usado de uma maneira mais técnica, num relatório, num TCC, num artigo, está errado. A forma correta de se escrever é isso aqui. Ainda que no bilhetim do cotidiano você escreva desse jeito aqui. Outra coisa errada que muitas pessoas costumam fazer é misturar esses símbolos, pessoal. Esses símbolos aqui são símbolos usados nas medidas de ângulos. Não tem nada a ver com a representação de minuto em termos de divisão da hora, pessoal. De minuto ou de segundo, ok? Então, vamos prestar atenção. Não vamos misturar unidades diferentes. Pessoal, aqui eu quero chamar a atenção para alguns erros muito comuns no nosso cotidiano. Esta primeira placa que nós vemos com frequência nas nossas vias urbanas ou não, diz respeito à velocidade máxima permitida. No entanto, pessoal, preste bem atenção que o K aqui está maiúsculo e a representação correta pelo Sistema Internacional de Unidades é um K minúsculo. Pior ainda, pessoal, nessa representação, onde a indicação, logicamente, diz para a gente que a velocidade máxima é 60 km por hora, mas a rigor, pessoal, a indicação aqui se refere a uma distância, já que a unidade de velocidade é km por hora, portanto, falta o barra H, não é mesmo? Então, essa indicação aqui, a rigor, é uma indicação de distância e não de velocidade máxima. Mas o nosso bom senso diz que essa indicação é de velocidade máxima porque nós estamos acostumados com essa forma de representar as placas de velocidade máxima, não é mesmo? Mas precisa um pouco de boa vontade. No caso de baixo, pessoal, temos uma situação tanto quanto as outras de cima errada. Por quê? Olha só, a representação de casas decimais está sendo feita por um ponto, quando na verdade nós simbolizamos essa divisão por vírgula, não é mesmo? Outro erro que nós podemos perceber aqui. O símbolo de metro está grafado como MTS, no entanto, o símbolo de metro pelo Sistema Internacional de Unidades é apenas M. Esta representação aqui do estrangulamento de pista está correta, porque existe um espaço entre o numeral e o símbolo da unidade e, além disso, a unidade está representada de forma correta pela letra M minúscula, ok? Parabéns! Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para um erro de português que devemos corrigir. Sempre que nós estivermos nos referindo a uma quantia pesada na balança, devemos usar a palavra grama como sendo uma palavra masculina, ou seja,
pesamos 2 gramas, 1 grama ou 300 gramas. Nunca 1 grama, 2 gramas ou 300 gramas, ou qualquer outra variação. Grama, como sendo uma palavra feminina, pessoal, se refere ao matinho do jardim. Então, quando você chega no açougue e pede 300 gramas de qualquer coisa, você está pedindo 300 folhinhas de matinho. Então, vamos corrigir esse erro para que não aconteça mais. Preste atenção. Espero ter ajudado, pessoal. Até a próxima.